E vamos trazer então informações sobre isso, Daniel Nunes e o pessoal que nos acompanha em casa. Estou aqui ao lado do secretário de administração do município. A gente vai tentar trazer detalhes sobre as medidas que a Prefeitura de Cachoeira do Sul começa a adotar para reduzir o comprometimento orçamentário, que principalmente está vinculado ao pagamento da folha dos servidores. Já estamos num limite, ultrapassamos, na verdade, esse limite previsto em lei, dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. O secretário já anuncia algumas medidas, como a exoneração de CCs, o controle, que já havia sido anunciado pelo prefeito José Otávio Germano na concessão de horas extras, e o plano é manter, no mínimo por 4 meses, esse aperto no cinto para tentar voltar para um patamar seguro. Boa tarde. Boa tarde. O município de Cachoeira do Sul recebeu um alerta do Tribunal de Contas com relação ao teto de gastos com limite de pessoal, e esse limite ultrapassou só 0,12%, mas é de se deixar claro que o governo José Otávio Germano já vinha, de longa data, controlando os gastos com horas extras. Algumas secretarias não atenderam integralmente o que vinha sido pedido pelo prefeito, mas já no último mês, que não foi contabilizado no cálculo, já houve uma redução sensível de cerca de 30% das horas extras, e o governo José Otávio, sinalizando com essa redução e com esse compromisso de cumprimento efetivo da legislação, vai, nos próximos dias, efetuar a exoneração de cerca de 15 a 20 cargos em comissão para estes ajustes. Além destas medidas, nós vamos adotar outras medidas de controle de gastos com pessoal. Algumas vantagens nós vamos analisar mais pormenorizadamente para sua concessão neste período de 4 meses, ou seja, nós vamos atender o que o Tribunal de Contas nos diz, nos solicita, deixando bem claro para a população que não vai haver redução da prestação de serviços, porque a razão de existir da administração pública é o cidadão, que vai ter atendimento. Obviamente que os secretários de suas respectivas pastas vão ter que se desdobrar para fazer este atendimento. Certo é que nós vamos nos adequar ao teto limite de gastos, vamos manter a prestação dos serviços e efetivamente dar cumprimento ao que o prefeito já vinha pedindo há bastante tempo. Secretário, a TV tem mostrado periodicamente demandas dos telespectadores, moradores da cidade, que nos chamam a mostrar necessidades de infraestrutura, consertos. A gente tem falado sobre a questão do cemitério mais recentemente, tem problema de patrulhamento, e todos os setores se justificam com a falta de mão de obra. A gente está vendo um investimento bem grande aí na iluminação pública, mas outras áreas estão deixando ainda a desejar. As suas palavras agora de que vai ser difícil, vão ter que lidar com o que tem, mas que não haverá um comprometimento na prestação de serviço comunitário, aí, que é a razão da administração pública, como tu disseste. No entanto, nessas condições, a gente já está vendo problema, apertando mais o cinto, como é que fica? Vamos ter que se desdobrar. Eventualmente, pode demorar um pouco mais a ser prestado o serviço, mas vai ser prestado. O que eu preciso ter é o atendimento às necessidades essenciais, como saúde, educação, assistência social. Isso é compromisso do governo e da própria Carta Constitucional que nos obriga a fazer isso. O problema também é de ser considerado histórico, né? Eu não gosto de falar, mas em governos anteriores não se prestou concurso público para nada. Eram 7 anos para professor e cerca de deste mesmo tempo para os demais cargos da municipalidade. Ou seja, esse passivo ele vem sendo construído ao longo do tempo. E chega a um determinado momento que o problema tem que ser resolvido. E é o que eu sempre digo, o governo Zé Otávio é um governo de resolução de problemas.
nós enfrentamos problemas do FAPES, nós enfrentamos problema do plano diretor, nós, de forma contínua, viemos assegurando o direito aos servidores públicos de forma administrativa, não deixando formar precatórios, como formaram em governos anteriores, e que engessam o orçamento municipal, consomem cerca de R$400 mil só de precatórios mensal do município, ou seja, nós viemos de forma paulatina resolvendo problemas. É uma série de problemas que vão ser resolvidos. Se tiver que apertar mais, vamos apertar mais o cinto da administração pública, reduzindo gastos e, eventualmente, demorando um pouco mais para prestar o serviço, mas jamais deixar de prestar. O secretário falava agora sobre os precatórios, né? Existe o risco aí, quando não há o pagamento de reajustes e até demandas trabalhistas que ficam se acumulando, elas geram um problema para mais adiante, um problema financeiro muito mais alto, né? Entra aí uma outra questão que pode gerar um comprometimento maior, que é o reajuste do piso dos professores. 14,95% concedido pelo governo federal. O governo estadual ontem já sinalizou com uma negociação em torno de 9%. O município vai bancar a integralidade ou vai negociar também esse percentual? Bom, isso é uma questão de decisão de governo, fazenda e prefeitura e prefeito, né? A intenção do prefeito é pagar a integralidade do reajuste do piso, que é 14,95. Mas isso é uma decisão que vai passar pelo prefeito, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Governo. Ou seja, nós, governo, José Otávio, especialmente o prefeito, tem a intenção de pagar a integralidade do piso. Eventualmente vai ter que ser encaminhado, eventualmente não, vai ter que ser encaminhado para a Câmara Municipal esta autorização legislativa e os seus efeitos, obviamente, nos percentuais que forem concedidos ou reajustados, vão ser com efeitos retroativos a 1º de janeiro deste ano. Mais um abacaxi aí para descascar. Está tentando diminuir, porque já está no limite, a concessão do reajuste vem e extrapola novamente o limite. Como equacionar essas decisões? Bom, a lei de responsabilidade fiscal, ela nos atribui algumas necessidades de cumprimento dela, mas ela também excepciona algumas questões. E eventualmente, nessas exceções estão o reajuste anual e, obviamente, que é a questão do piso. Logo, a gente fica trabalhando ainda com aqueles 52% ali, tentando reduzir o 0,12%. Sim, sempre tentando reduzir, deixar nos patamares aceitáveis pelo tribunal e pela legislação. Nos próximos dias, então, até início do próximo mês, março, deve, então, acontecer a exoneração desses 15 a 20 CCs, avaliação da redução ou da retirada de alguns FGs e o que mais que vem por aí? A questão dos FGs, o prefeito, neste momento, não quer reduzir e horas extras, efetivamente, redução paulatina delas, com certeza. Existe alguma área específica que está com a luzinha laranja e amarela piscando, alguma das secretarias onde esse corte vai precisar ser mais severo? Nós temos 3 ou 4 secretarias, mais precisamente 4, que têm um valor mais elevado com o gasto de horas extras, mas a gente tem consciência também das necessidades. Na verdade, os secretários vão ter que fazer readequações dos serviços prestados. Muito obrigada, então, pelas informações. Daniel, então, a ordem aqui é apertar o cinto, embora o percentual de extrapolamento aí dessa orientação da Lei de Responsabilidade Fiscal do teto de gastos não seja muito expressivo, é importante destacar que qualquer comprometimento para além daquilo que a lei determina pode trazer uma sanção maior para o município e reflete invariavelmente, para cada um dos munícipes da cidade. A gente já entendeu aqui que vai ter de lidar
com um pouco mais de paciência na resolução de problemas de infraestrutura da cidade, porque existe uma diminuição da mão de obra e também a redução de horas extras que poderia fazer com que os trabalhos fossem mais rápidos. Mas essas são as medidas que a Prefeitura Municipal pretende tomar para os próximos dias. A gente vai seguir acompanhando, inclusive no que diz respeito ao número de pessoas que são os cargos em comissão que deverão ser desligados até março deste ano.